esses homens, fala os milagres, mas não fala as ações que eles tiveram para que o Senhor usasse de uma maneira toda especial. Então, eu quero estimular os irmãos a terem sucesso. E sucesso não vem à toa. Se você for um esportista, você precisa fazer ginástica, praticar aquele esporte que você faz, comer com regras. Se for modelo, você sabe que aquelas mulheres modelo não pode comer igual nós comemos. Por quê? Porque senão elas saem das medidas que o padrão requer. Então as pessoas não chegam no topo da vida sem regras ou sem uma disciplina. E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida desse servo do Senhor, algumas ações que ele tomou, e você vai ver como é lindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas todos nós aqui somos instrumentos do Senhor. Somos chamados pelo Senhor. Aleluia! Com certeza Deus, quando nos chama, nos dá capacidade e também nos dá obrigações. Aleluia! Tem hora que a gente tem sucesso em algumas coisas, mas tem hora que a gente perde. Assim é também os grandes homens, que você olha e diz assim: olha, esse cidadão, puxa, olha a altura que esse homem chegou. Mas se ele for contar a história dele, você vai ver que teve altos e baixos. Não é diferente. Então vamos lá para o livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver o que o Espírito Santo quer nos ensinar aqui hoje. E vamos ver uma das ações desse profeta. Esse profeta teve uma ação que poucos têm. Ação diferenciada. E por que diferenciada? Porque nem sempre nós temos atitudes assim. No livro de 1 Reis, capítulo 19, está escrito assim, irmão, ó. Eu vou pegar o versículo 19, para nós correr um pouquinho. Quem achou a Bíblia? 1 Reis, capítulo 19. Amém. Verso 19. Então, só estamos nos 19 agora. Aleluia. Olha a primeira ação de uma vida vitoriosa, ou vencedora. Aqui é o começo de um chamado, vamos dizer assim. Posso ler, queridos? Amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com 10. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Quem lançou a capa sobre ele? Elias. Não troca os dois. Elias é um e Eliseu é outro. Bem diferente, porém um chamado extraordinário. Agora, olha o verso 20, o que está dizendo. Então deixou ele os bois. Quem é que deixou os bois? Eliseu. Eliseu. E correu após Elias. E disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Que tenho eu feito? Uma pergunta. Verso 21. Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de boi e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguia Elias e fazia o quê? Servia. Servia. Vamos
pensar um pouquinho aqui. Elias passa lá e dá uma olhada num trabalhador chamado Eliseu. O trabalhador está lá no campo. O senhor sabe quanto que é 12 junto de bois? Sabe quantos bois são? 24. São 24 bois. Será que o homem tinha um recurso? 24 bois treinados. Bem treinado para aquele ofício, para aquele trabalho. E eu quero viajar um pouquinho nessa ação aqui. Quando você lê esse texto, e ele matou a junta de boi, e cozeu, e com a madeira que usava nos arados da terra, fez a fogueira. A gente não para para pensar no investimento que ele fez. Única coisa que ele pede para o profeta é: deixa eu ir despedir do meu pai. Ou deixa eu ir dar um abraço e dizer: pai, mãe, estou indo. Perceba que o texto está dizendo que ele ia combinar ou perguntar se o pai e a mãe deixariam ir. Não. Simplesmente ele falou para o profeta: olha, eu quero ir com você. Eu também quero fazer parte desse trabalho. Aleluia. Só que aqui no texto a Bíblia diz que ele se coloca na condição de servo. Eu quero servir você no ministério. Eu quero trabalhar. Nesse texto nos faz ver um homem totalmente decidido àquilo que ardia dentro dele. Eu não sei o que arde no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória Mas a nós Deus. precisamos abrir mão de algumas coisas para acontecer outras coisas. Aleluia. E eu vou profetizar no começo dessa palavra. Eu creio. Nós precisamos de abrir mão de algumas coisas para acontecer coisas extraordinárias. Aleluia. Através de nós ou para nós. Glória. Quando esse cidadão entende que já tinha tratado com pai e mãe, já tinha resolvido, ele chega e mata os bois, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, pega todas as ferramentas que era a aparelhagem, trabalhar com os animais, faz uma fogueira e cozinha comida e serve todas as pessoas com o alimento e com as ferramentas. Aleluia. E o que você quer dizer com isso? Eu estou começando uma nova etapa na minha vida. Aleluia. E essa nova etapa que eu estou começando, isso é o irmão Eliseu dizendo. Eu não posso estar amarrado no que ficou ou no que está ficando. Às vezes Deus nos chama para um negócio extraordinário, Aleluia. mas nós estamos amarrados Oh, glória a daquilo Deus. que nos cerca. Eu vou fazer uma ilustração da vida do meu papai. Lá na roça, lá no tempo de antes, a gente tinha um animal, talvez seria um animal de estimação. Esses dias foi convidada uma moça para ir na nossa casa. Lá ia se fazer uma comemoração na nossa casa e a moça constrangida, um dia ligou lá para minha esposa e falou: escuta, a senhora não quer transferir essa comemoração aqui para minha casa? Eu vou ceder minha casa para a senhora e nós vamos comemorar junto aqui. A minha esposa pegou e ficou assim, meio sem jeito, e falou: mas por quê, né? Aí aquela moça virou e falou: é porque eu tenho uma cachorrinha. E essa cachorrinha não fica sozinha em casa. E eu tenho vergonha de ir na casa dos outros, porque eu preciso levar a cachorrinha. Aí minha esposa imediatamente falou para ela: não tem problema, você pode vir para comemoração, traga a cachorrinha. Mas o que tem a ver esse assunto com isso aqui? Aquela moça veio e ela me trouxe uma curiosidade. E eu gosto de conversar com pessoas para me descobrir qual é o ponto de equilíbrio mental daquela pessoa, para me entender, para eu aconselhar ou para eu poder ajudar. E eu perguntei, ela chegou com a cachorrinha, veio com vergonha: ô minha querida, tudo
comportada, fica ali no colo. Aí nós compramos umas pizzas já. E na hora de comer pizza, a mulher estava constrangida. Como é que ia comer pizza na mesa com a cachorrinha? E Deus te trouxe aqui para lhe dizer para você que não importa o que é que você tem, mas ela não pode atrapalhar você evoluir. Não importa o que nos rodeia, mas não pode atrapalhar nós crescer. Você veio aprender hoje. O Espírito Santo quer nos dar uma aula aqui hoje. O Espírito Santo já me pegou. Esses dias eu não pude estar na igreja, mas o Espírito Santo me pegou lá no hospital e disse: eu te trouxe aqui para colocar as mãos sobre essas pessoas que disseram: você não tem tempo de vir, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas eu te trouxe hoje. E hoje você vai abençoar pessoas. Você foi chamado para isso. Tem glória na sua boca. Glória a Deus. Aleluia. E aquela moça pegava um pedaço de pizza com dificuldade, não sentou na mesa. Não que nós constrangemos ela de jeito nenhum. E quando a conversa estava boa, eu falei: querida, e se você precisar, faz tanto tempo que eu não viajo. Porque não é todo lugar que aceita os pets. Então, eu ganhei uma viagem para tal lugar, mas a passagem para mim custava X. A passagem para levar o pet, aí é outro valor. E eu não estou dizendo para aquela moça que deixe de amar o animal. Não. É que aquilo virou um impedimento na vida daquela moça. Mas nós conversamos ali. Eu falei: moça, já que você ama muito esse animal, você não tem uma condição ruim financeira. Então hoje tem pessoas que trabalham para educar animal, para trabalhar essa ação do animal. E aí ela começou a falar para mim quanto ela gasta por mês com aquele animal. Passa de R$5.000 a despesa por mês. Sabe, irmão? Escravo do animal e escravo financeiro. Aqui, Eliseu olhou para suas instrumentárias de trabalho e pensou assim: isso é uma ilustração minha, e pensou assim: eu agora quero servir o ministério profético, eu agora quero ter uma vida diferente. Então todos esses aparelhos que eu tenho aqui, que é útil para essas juntas de bois, e cá para nós, irmão, uma junta de boi treinada para o trabalho é 10 vezes mais caro do que um boi normal. Se esse irmão Eliseu estivesse com a mente focalizada no financeiro, ele iria lá em qualquer fazenda, em qualquer situante, compraria bois normal, bois de corte, e procuraria vender os seus animais nos valores que deveria ser, porque eram animais treinados. Não, quem recebe uma incumbência de Deus e realmente entende a voz de Deus, ele abre a mão daquilo que pode lhe prender. E aqui ele abriu a mão de todos os seus aparelhos de trabalho e dos animais, porque ele teria uma trajetória que ele ia seguir. Aleluia. Ninguém chega no topo Eita Deus. se não renunciar a algumas coisas. Jesus resolveu salvar a humanidade. Deus olhou e viu que os homens eram ruins, não havia condição de os homens serem regenerados por si próprios. Aí Deus olha e fala: se eu mandar $1 bilhão, não vai pagar os pecados deles. Se eu mandar anjos, não vai resolver. Aleluia. Oh, glória. Aí Deus olha e vê aquilo que era muito importante, porque para um pai, a importância de um filho não tem tamanho. Aí Deus olha e fala: é o meu filho que vai passar o processo para que eu receba. Aleluia. Deus continuou sendo Deus, e é Deus de amor, porque Ele mostrou para mim e para você com ação. Abriu mão daquilo que era glorioso para que eu e você tivesse ficado. E hoje Deus nos chama para abrir mão de alguma coisa. Eu não sei o que você precisa. Não sei o que você precisa abrir mão. Mas tem coisas que nós precisamos abrir mão. E aqui esse cidadão abre mão do seu ganha-pão
seguindo numa trajetória maravilhosa. Tinha uma condição social elevada. Lavrar com 12 juntas de bois, com 24 bois, não era para qualquer um. Mas isso agora, ele queima toda aquela semente porque ele queria que isso fizesse parte do passado. Isso não pode ter dinheiro, não. Ele escolhe servir ao Senhor. Aleluia. Agora, como é que esse homem faz? Ele se coloca nas mãos de Deus. Irmãos, tem pessoas que não sabem o que é se colocar nas mãos de Deus. Vou fazer você pensar agora. Quem crê que Deus tem todo o poder no céu e na terra? Levanta a mão. Aleluia. Quem crê que Deus criou o céu e criou a terra? Quem crê? Quem crê que Deus é dono do ouro, é dono da prata? Então não teria nenhum problema alguém se lançar nas mãos dele, porque se ele tem todo o poder, se ele faz todas as coisas, por que temer? Por que termos será? Se eu não ficar, quem abre a porta para mim, quem abre a porta para você é Ele. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que lutam para estar no seu lugar, mas foi Deus que abriu a porta. Bate, 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 Deus não abre, porque Deus colocou você. Quem está entendendo? Então a primeira coisa que esse cidadão fez foi se lançar nas mãos de Deus. Peraí, mas essas ferramentas são caras, são ferramentas preparadas. Não tem problema, eu vou queimar. Porque agora eu vou trabalhar com o dono de tudo. Aleluia. Então fez a escolha certa. Não deixou nada. Eu não quero saber de nada que vai atrapalhar esse projeto. Vamos ler a Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vira aí um pouquinho. 2 Reis, capítulo 2. Vira umas páginas assim que você já chega em 2 Reis. Capítulo 2. Aqui está uma escolha, uma decisão, uma ação. E você vai entender. Fazer a escolha certa tem um preço, mas tem resultado. 2 Reis capítulo 2, verso 4, eu vou ler, para nós dar uma corridinha. O irmão está tão gostoso da glória do Senhor. Aleluia. E Elias disse: quem achou 2 Reis capítulo 2? Amém. Olha a colocação. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. Eita. Porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: o que ele disse? Tão certo. Vive o Senhor e vive a tua, que eu não Deixarei te deixarei. E assim vieram a Jericó. a Jericó. Aleluia. Eliseu, fica. Eu vou ter que dar uma. Fica aqui. Ele já coloca a primeira canção. Vive o Senhor. Ele é vivo. Vive o Senhor. Ele está vivo. É mesmo. Eu não abro mão. Glória. Glória a Deus. Eu não abro mão. Eu vou, estou junto. Aleluia. E aqui eu vou abrir, irmão, esse leque um pouquinho. Tem alguém dizendo para nós abrir mão de algumas coisas especiais na nossa vida. E eu vou trazer isso para a família um pouquinho. O que é especial como pai, filhos, família? O que é especial para nós? A igreja, a nossa amizade, a comunhão com os irmãos. O que é especial? E todo dia, o meu e o seu adversário talvez quer que nós abra mão dessas coisas. Aqui eu entendo que seria até um teste. Fica aí. Não vem não. Porque as coisas de Deus não precisam de adular. Não, as coisas de Deus, quando o Espírito entra, faz uma obra que Aleluia. não tem frio que me seque. Glória a Se Deus. até algumas dores vêm e nos dá uma cacetada, que a gente vem até meio que arrastando. Glória a Deus. Às vezes a gente está muito cansado, chega aqui, Deus manda um avivamento, a gente sai daqui renovado. Quem já saiu renovado aqui?
eu dou aula, eu vou junto. Eu não abro mão daquilo que eu aceitei fazer. E o meu e o seu adversário tem. Aleluia. Oh, Vou contar uma glória a experiência Deus. dos irmãos. Vou contar uma experiência para os irmãos. Teve um dia que eu fui pregar na igreja. Quem prega aqui sabe. Quem canta sabe. Tem dia que você prega e dá tudo errado. Tem dia que você canta e dá tudo errado. Parece que o céu está cerrado. Já aconteceu isso, irmão? Fui pregar, parece que deu tudo errado. Eu falei, eu vou passar muito tempo sem pregar. Aleluia. Deus te trouxe aqui para falar com você. Aleluia. Oh, glória. Então, como é que eu estava fazendo naquele tempo? Eu ia para a igreja na hora que já era a hora do pregador começar a pregar, porque aí eu não ia ser chamado. Mas Deus sabe trabalhar, viu? Aleluia. Quem te chamou garante o seu ministério, garante o seu chamado. Glória a Deus. Quem te chamou não abre mão de você. E é assim que você deve ser. Eu não abro mão daquilo que Deus colocou para que eu faça. Glória. Aleluia. Aleluia. Aí quando um dia eu estou indo para a igreja, e Deus surpreende a gente, tá? Eu chego no interior, estou viajando, ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu não sei, essa mulher minha, não tem orar por ela. Eu falei que ia para a igreja, ela pegou o terno bacana e passou. E eu comigo, eu vou de camiseta e vou aqui com uma calça jeans que eu tenho, mas não, eu vou mexer nas roupas. A mulher deixou a camiseta e a calça jeans de São Paulo. Vamos para a igreja, eu quero ir, vai ter festa na igreja hoje. Vamos para a igreja, eu quero ir, vai ter festa na igreja hoje. E o meu marido, pastor, não pode falar que não vai. Você já foi para a igreja e funcionar com os outros? Seja verdadeiro. Claro que já. Então, pus aquele terno, eu estou lá. Sentei lá atrás. E toca o danado do pregador e não chegava. Aleluia. Não chegava o pregador. E a igreja cheia. E eu não prego. Aí eu falei, bom, o meu dever é chegar na igreja de verdade. Quando eu coloquei o joelho para orar, o Espírito Santo começou a me dar uma mensagem. Aleluia. Eu já fiquei escondido pelo Espírito Santo. Você sabe que eu não quero saber de falar. Eu estou escondido aqui, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém sabe quem sou eu. Eu não prego! Aleluia. Aí Deus, quando vê que você é muito duro na queda, aí vem um obreiro, um homem bonito, um homem simpático. Ô, meu irmão, a paz do Senhor, você tá bom, tá bom. Meu irmão é pastor? Eu falei, irmão, eu só sou crente. Eu não queria falar. Eu só sou crente, irmão. Não, mas o irmão não é pastor. Eu só sou crente, irmão. Quase que eu falei, irmão, pergunta meu nome e vai embora. Mas ele falou, tá bom. Irmão, coopere alguma coisa. Meu Deus, esse homem. O homem é perturbado, Jesus. Na verdade, quem era perturbado não era o homem, tá? Era o teimoso, aquele que Deus chamou, mas que está amarrado em alguma coisa, preso por alguma coisa. Mas aquele homem falou, tá, eu falei, meu amigo, eu só sou crente e tal, eu estou participando do culto dele. Irmão Valdeci está participando do culto, é só crente. O culto começou e Deus está abençoando, e o Espírito Santo me visitou lá atrás, e eu só estou chorando. E o Espírito Santo fala, e eu só estou chorando. O pastor está no púlpito. O pastor está no púlpito, o pastor desce. Desce no púlpito, o culto está andando e desce, desce. Irmão, não queira se esconder não. Porque Deus, quando tem um negócio com você, Ele vai te pegar lá onde você está. Ele foi lá conversar com Elias, que estava na caverna. Ele foi lá na fornalha de fogo e se fez presente. Glória a Deus. E ele se faz presente hoje aqui nessa família. E aquele pastor chegou lá e me pegou por aquele irmão aí que foi feio o negócio. O pastor me trouxe lá do fundo da igreja, marchando,
Pensa num homem cru, irmão, só sendo balançado pelo que está cheio do Espírito. Cara, o pastor estava lotado do Espírito Santo. O pastor estava tomado. Agora pensa num teimoso, irmão, sendo guinchado. E eu sou vergonhoso. Agora pensa num homem dando pulo e eu não faço. O senhor já viu aqueles negócios? Mulher de posto. Marionete, mas tem outro nome. Fantoche, já viram fantoche? Se você... Aleluia. Oh, glória a Deus. E aquele pastor me trouxe. Tinha um obreiro do lado dele, ele pediu licença para o obreiro. E o obreiro já correu para o outro lado, ele colocou eu aqui e eu fiquei lá. Eu não prego. É o Jonas. Eu não prego. Duro. O pastor levanta. Fala, irmãos, Deus é muito poderoso. Eu vim para a consagração hoje de manhã. Aleluia. E eu falei para Deus que eu queria que Deus mandasse um varão que não conhecesse essa igreja. Um varão que não sabe de nada daqui. E eu vim para a igreja e começou o culto. E o varão que não conhecia a igreja não tinha chegado. Mas quando esse varão chegou na porta, Deus falou: eu já mandei o homem. Glória a Deus, aleluia. Esse é o homem. Meu Jesus. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Esse é o vaso do Senhor. E aí ele vai. Eu levantei, irmão, tremendo, pedindo misericórdia. Irmão, eu nunca vi um tempo tão longo daqui até aqui. E eu levantei. E eu tinha que pedir perdão. Rebelde tem que pedir perdão. A igreja cheia. E eu, Jesus, aí parece que aquele irmão da recepção parece que ficava grandão. Fala com ela, Jesus. Meu Deus do céu. E o Espírito Santo, irmão, quando te pega, ou você desce ou você desce. Ou você faz ou você faz. Porque Deus, quando nos chama, a primeira coisa que Ele quer é que nós mata bois. A primeira coisa que Ele quer é que nós mata a ferramenta que nos atrapalha é crescer. Aleluia. Deus mandou a glória dele porque ele é misericordioso. Aleluia. Mas eu comecei uma mensagem, uma festa, dizendo: eu quero pedir perdão àquele irmão lá. Porque eu cheguei aqui, ele me questionou e eu disse: isso, eu quero pedir perdão. Eu peço perdão em nome de Jesus. A igreja, aleluia, fala a Deus. Eu estou pedindo perdão. E o pastor aqui atrás, tomado pelo Espírito da igreja, tomado. Não preguei, não fiz nada ainda, né, Isaías? Você espera que... Irmão, Deus abriu, né? Aleluia. A glória de Deus desceu. A presença de Deus veio e me ajudou naquele dia. E eu vim para casa da minha esposa e falei: você ficou aí porque... Meu Deus, tem hora que a mulher aperta a gente, então... Você, rapaz, entra na minha. Eu falei: meu Jesus. Bater na velha. Aleluia, Jesus. Eu fui para casa da Laurinha, bem grandona. Pega o meu pé. Olhando para um lado, olhando para o outro. Irmão, você que o Espírito Santo te chamou, eu vou dizer algumas coisas que Deus vai fazer com você. Primeiro, Ele vai te dar recurso. Pega. Segundo, Ele vai na sua frente. Ele sabe da sua limitação. Terceiro, Ele conhece a sua fraqueza. Pega esse negócio. Porque Deus está mandando falar isso. Ele conhece a sua fraqueza. E é na sua fraqueza que Ele aperfeiçoa o poder dele. Que Ele pega e usa. Não é por mérito, irmão, não é que somos bons. É porque a misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia. Deus nos convidou para Deus. Então vamos ler o texto, irmão. Jesus. Aleluia. Ele escolheu o quê? A melhor. Fez uma boa escolha. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler. Eu parei aqui, Jesus me ajuda. Capítulo 2 de 2 Reis. O irmão achou? Amém. Vamos ver. Capítulo 2 de 2 Reis. Meu Deus do céu. Verso o que, irmão? 4. Aleluia. E ele disse: fica. Não, eu vou. Verso 5.
Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor? Começou a mudar o negócio. Aleluia. Tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei. Calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui. Novamente. Porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Continuidade. Glória a Deus. Aleluia. Essa escolha que eu fiz, eu não vou abrir mão. Continuidade. Agora aqui, irmão, a escolha de um ministério, de uma chamada. Agora eu quero fazer uma troca com os irmãos, e quero que os irmãos pensem. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Quem quis que eu fosse pastor? Deus. Deus. Então que não se trata mais da minha vontade. Se trata do chamado específico. Eu sempre trabalhei, desde com 7 anos de idade eu trabalhava. Eu sempre quis ser empreendedor, sempre quis ganhar dinheiro para investir na obra. Eu queria pagar vários missionários para eles fazer a obra. E essa era a minha oração: Senhor, me dá condição. Então eu quero ser missionário, quer ir para onde? Quer, então pode ir que eu vou pagar tudo. Deus não precisa da minha nem da sua ajuda. Deus precisa da minha fidelidade. Aleluia. E Deus precisa de uma outra coisa chamada disponibilidade. Aleluia. Mas precisa estar disponível, Senhor. O Senhor pode me usar financeiramente, sim. Mas se Ele decidiu me usar na palavra, é na palavra. Aleluia. Porque Ele já tem alguém para usar na finança. Ele já tem alguém para abrir a porta para você ir e voltar. Eu já tenho um advogado que sabe trabalhar no passaporte. Mas você chamou para caso específico. Cada um de nós tem algo específico. Tem crentes que o negócio dele é orar. Você chega na igreja, ele está orando. Você vai na casa dele, ele está orando. Ele é um orador. Talvez ele não sabe cantar o hino 15, mas ele tem acesso direto ao trono, sem cantar o hino. E aqui você vê esse cidadão focado. Colocou o coração na obra de Deus. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 4. Vai virando aí. Colocou o coração. Capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que está escrito. Colocar o coração não é investir, é ir, é fazer. Os irmãos acharam, 2 Reis 4. Do 8, é uma leitura longa, mas não vamos ler todo. Mas do verso 8 em diante, capítulo 4, versículo 8, você já vê a diferença das coisas. Colocar o coração na obra é orar sabendo que Deus, o Deus a quem você serve. Eu fiz uma ilustração um pouquinho antes, para os irmãos entenderem. Nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus tem poder de fazer todas as coisas, mas às vezes nós ficamos retidos. Então, 2 Reis, capítulo 4, olha bem, verso 8. Vou ler correndo. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer o pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava ali, dirigia-se a comer pão. Verso 9. E ela disse: meu marido, eis que eu tenho observado este homem. Eu disse que Deus cria recursos. Eu disse que Deus cria recursos. Eu disse que Deus cria recursos. Pega aí. Aleluia. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este homem passa sempre por nós. E é o quê? Um santo homem de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Primeira palavra. Ele é um santo homem de Deus. Quem disse que ele era um santo homem de Deus era quem estava vendo ele, não era ele. Aleluia. Isso aí é o próprio Deus mostrando quem realmente você é. Aleluia. Deus, quando quer criar recurso, Ele faz as pessoas verem em você aquilo que Deus viu antes de você ter aceitado a chamada. Quem era essa mulher? Era uma mulher que tinha uma condição. Agora vamos ver o que acontece. Verso 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Conforto. Lugar de repouso. O que você faz no quarto? Dorme. Então eu vou trocar para vocês entenderem. Escolha estar se lançando na mão do Senhor. Amém. Aleluia. Agora eu vou fazer você pensar nisso Glória a Deus. aqui. Quarto, refúgio, abrigo, descanso. Aleluia. Glória a Deus. Tem luta, tem batalha, mas Deus manda descanso. Tem caminho, tem deserto para andar, mas Deus prepara refúgio, abrigo. Vai cagando, crente. O Espírito Santo está nos ministrando aqui. Abrigo. De onde vem o recurso? De onde eu menos imagino, porque quem abre a porta é e ele usa quem ele quer usar. Glória a Deus. Vamos fazer um quarto. Quando esse homem passar, ele terá um lugar reservado. Aleluia. Esse quarto não é para hóspede. Pega essa. Aleluia. Esse quarto é para o santo homem de Deus. Glória a Deus. Pega, Jair. Exclusividade de Deus para você. Exclusividade de Deus para você. Quem está entendendo esse negócio? Isso é patente espiritual, gente. Isso é patente de quem andar no sobrenatural de Deus. Deus prepara, Deus age, Deus faz e ele só recebe a bênção. Deus está falando conosco aqui hoje. Glória a Deus. Exclusividade. Glória a Deus. Está escasso, está difícil, está ruim, está apertado. O hospital é ruim, mas Deus preparou uma médica. Glória a Deus. Exclusividade de Deus. Deus está dando coisas exclusivas nessa vida. Aleluia. E a minha família pergunta, mas eu não entendo isso. Eu falei, você não entende? Por que acontece isso? Outra. Alguém de dentro do hospital nos mandando mensagem, dando todo o diagnóstico do dia. Tem isso aí? Alguém tem isso? Deus está disponibilizando coisas exclusivas. Aleluia. Pastor, você está falando a verdade no celular, está dentro da secretaria. Quem quiser ouvir, olha, já aconteceu a cirurgia. O paciente está bem, acordou agora. Vai descer agora para o quarto. Dá glória, querido, dá glória. Aqui, ó, está no texto. Passamos um quarto para o santo homem De Deus. Se o Valdeci aparecesse lá, não ia dormir nesse quarto. Porque Deus preparou para ele. Deixa você, vê se você pega essa. A bênção que Deus tem para você. Pega. A porta que Deus tem para você. Pega. Ninguém assume ela. Ninguém. Deus fez para você. Sabe por que a luta é grande? Sabe por que a batalha? Sabe por que vem de tudo quanto é lado? Porque Deus fez para você. Tudo que Deus faz para você é bom. Tem glória na sua vida. Irmãos, eu não vim para pregar essa mensagem, mas o Espírito Santo me deu essa palavra. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, para você se lançar nele, que Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar do seu salário, Ele vai cuidar do seu alimento. Alguém matou bois. Alguém matou, acabou com esse ferramenta de trabalho.
Mas se lançou em Deus, diz agora eu sou seu funcionário. Deus. Aleluia. Eu quero servir de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos de nós aqui já era para ter morrido. É mesmo. Isso aqui é forte que eu falo. Aleluia. Você era para ter morrido. Mas Deus poupou a tua vida. Foi a medicina do trono que desceu sobre você. E te pôs de pé. Porque o Senhor continua nos. Aleluia. Se você puder glorificar Ele, foi a medicina do céu que foi lá. E desentupiu a veia que estava entupida. E tirou o mal que estava preparado. Oh, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Veio a glória de Deus e a chorar sem morrer. E te deu vitória. Você já era para essa medicina de Deus funcionou. Se soubesse que esse lançar em Deus, nós teríamos mais vitória. Aleluia. Todo louvor para Ele. Recurso vindo da parte do Senhor. Por isso que Deus está nos dando. Aleluia. Glória a Deus. Toda glória para Ele. Aleluia. Sabe o que Deus faz, irmão? Deus faz isso para dizer assim, olha, quem se lança em mim, não fica desamparado. Aprenda a viver. Façamos um quarto pequeno. E ponhamos ali uma cama. E uma mesa. E uma. Quantas camas tem? Lê vocês. Quantas camas tem? Uma. Quantas mesas? Uma. Quantas cadeiras? Uma. Se você fosse lá, você ia ficar em pé. Não tinha cadeira lá para você, não. Deus prepara a cadeira. Chegou lá o irmão Dona, fica em pé. Cadeira só tem pro meu servo. Aleluia. Você está entendendo? Coisas exclusivas de Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso. Se você estiver entendendo o que Deus está falando aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Hoje você sai daqui dizendo, Senhor, as exclusividades que tu tem para mim. Me dá condição de assumi-las. Sai daqui desse jeito. As exclusividades que tu tem para mim, eu quero assumi-las. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas o que, irmão Isaías 1? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dá de ser muito ele a nós. Para ali se retirar. Quando ele chegar aqui, ali seu quarto. Aleluia. Oh, glória Então a Deus. disse o seu moço Jesus, chama a sua. Verso 12. Então, verso 11. Então, ele sucedeu. No dia que veio ali e retirou-se daquele quarto e se deitou ali. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu se eu fosse assim, não. Glória a
Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Oh, Deixa você ler um pouquinho mais aí. aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês estão lendo um pouquinho aí? Lá na frente, no verso 14, ele percebe que precisaria ser grato por aquela ação. Ai, quando Deus coloca sobre mim as bênçãos dele, eu não vou ler, já deu, tá passando 4 minutos, mas quando Deus abre a porta e coloca as bênçãos dele sobre nós, ele nos faz um canal de bênçãos. Aleluia. Quando você pregar, vai haver cura. Quando você cantar, vai haver cura. Quando você tiver a vontade dele, a bênção chega em você e começa a expandir. Quem está entendendo esse negócio? Aleluia. Quem está entendendo esse negócio? Por que eu fui lá? Eu fui lá porque Deus vai fazer algo através de mim lá. Espera, essa mulher está por aqui, mas ela precisa de algo diferenciado. O que ela precisa? Eu vou Aleluia. Oh, Louvado seja Deus! aleluia. se eu fosse você, estava dando. Aleluia. Vamos fazer um quarto. Aleluia. Vamos preparar o pão. Mas daqui a pouco eu preciso abençoar essa mulher. Vocês conhecem a história? Aconteceu alguma coisa aqui? Entrou só nesse quarto? Deus abriu porta para um lado e para o outro. Aleluia. O que aconteceu? Oh, glória a Deus. Aconteceu coisa maravilhosa. Aleluia. Deus nos leva para vivermos. Pega essa. Deus nos leva para vivermos novidade de Deus. Provocarmos milagre na vida de Deus. Deus, eu vou deixar os irmãos no ar. Glória a Deus. E nós vamos terminar essa mensagem na outra terça. Porque nós vamos andar lá um pouquinho. Se eu fosse você, eu não perdia a outra terça. Aleluia. Eu vou ficar por aqui só. Mas tem uma outra coisa aqui. São 7 passos vitoriosos. É que Deus quer nos ministrar. Aleluia. Vocês viverão, pegue essa. Vocês viverão novidades, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Gente, pega depressa. Oh, glória. Vocês viverão novidades. Eu creio. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu só vou ler o 14. Depois nós vamos voltar nessa pergunta. Eu só vou ler o 14. Os irmãos pecam um pouquinho. Só o 14, verso 14. Então disse ele: que há de fazer? Pois por ela, ao servo do irmão Geazi, disse: ora, ela não tem, Filho. e seu marido é. Velho. aleluia. Oh, glória a Então Deus. vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Não tem? Filho. Seu marido não está com nada. Entenderam? Velho. Hã? Até quem não está com nada, Deus vai abençoar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos deixar para ter essa perspectiva. Vamos guardar o título. Até quem não está com nada, isso vai receber a bênção. Aleluia. 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 Até quem está morrendo vai ser produtivo. Aleluia. Irmão, tem profeta aqui, viu? Glória a Deus. Deus vai fazer do nada
coisas grandes. Vai perto deles. Deus vai fazer do nada coisas grandes. Vamos parar aqui? Vamos deixar ali um ponto de interrogação. Nós vamos voltar nessa época. Aleluia. Vocês não deixam esquecer, não. Porque Deus me deu um negócio aqui desse. Glória a Deus. Rapaz do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o marido dela é? Geazi só vê problema. Ainda bem que ser profeta é coisa. Aleluia, Jesus. Já contei dos irmãos do dia que eu preguei sobre o casamento na igreja, nunca mais pego aquela mensagem de Deus. Deus vai abrir a porta, você vai casar. Eu quero orar por todos os jovens. E veio aquele monte de... Eu estava lotado de Deus aquele dia. Glória a Deus. E veio um rapaz, irmão, e parou na minha frente. Pastor, eu quero casar. E eu, sem pensar, falei, vai ser nesse ano ainda. Mas quando eu abri o olho, eu vi a cara do sujeito. Eu falei, Jesus, eu acho que eu exagerei agora. Pensa no camarada desabonitado, irmão. Pensa no cara desajeitado. Eu falei, Jesus, quem vai achar graça? Jesus, me ajuda! Mas já tinha falado. O irmãozinho levantou as duas mãos e glória, olhou para todas as moças e as moças foram uma atrás da outra correndo, você está lá atrás. Falei, meu Deus, homem. E agora, fui para casa, irmão. Eu orei aquela semana de Jesus, aquele irmão, falei que vai casar, Jesus. Jesus, me ajuda, eu orei por Jesus. Jesus, eu vou ficar com um profeta mentiroso. Eu orei tanto, só que eu esqueci, orei e esqueci. Passou um tempo, eu fui lá para aquele lugar e vem aquele irmão, mas a varoa dele. Irmão, disse que toda panela em sua cama. Ele arrumou uma mais feia. Mas que felicidade que estava, irmão. Que alegria que estava, irmão, quando ele veio me abraçar e pastor, Deus honrou a tua palavra. E o que foi? Aqui está a minha varoa. Eu falei, misericórdia, Senhor, ajuda esse irmão. Deus preparou. Aleluia. Teve 2 filhos. E agora tem 3 netos. E toda vez que ele encontra comigo, esse é um vaso na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o neto menor, irmão, é a cara dele. Eu falei, ajuda esse rapaz, Jesus. Vamos dar glória, crente. Irmãos, o Espírito Santo nos orientou. Quem quer viver uma vida de novidade? Quem quer viver uma vida de novidade? Eu terminei essa palavra, terminei não. Nós paramos aqui, nós vamos dar continuidade. Mas eu dei uma pausa para contar isso para os irmãos. Que Deus honra a palavra que é liberada pela fé. Da minha boca e da sua boca. Então, quando você estiver tomado pelo Espírito, não tenha medo de dizer que Deus faz. Aleluia. O irmão Geazi viu um velho. Mas Deus usa velhos. Deus abençoa velhos. Deus abençoa. Eu vou trocar essa palavra. Aquilo que não há condição de acontecer, isso em qualquer aspecto da vida. Não há meio. Não tem jeito. Não dá certo. Não funciona. Deus age e faz acontecer. Aleluia. Então não abra mão daquele sonho, daquele projeto que você até já está esquecendo dele. Não abra mão, não. Meu Deus vai fazer maravilha.